Bom dia. Essa é a nossa quarta aula remota e a gente, na verdade, vai dar continuidade ao assunto que a gente estava falando na última aula, que é a questão da origem da humanidade. Vocês viram que é a origem da humanidade, seus deslocamentos e o processo de sedentarização. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver hoje como que esse homem se desenvolveu até chegar nesse processo de sedentarização. É isso que a gente vai ver. Então, vamos lá. Vamos começar por esse período aí que a gente chama de pré-história. Esse período da pré-história, ele foi dividido em três períodos. O primeiro chamado período paleolítico, ou da pedra lascada, o segundo neolítico, ou da pedra polida, e o terceiro, a idade dos metais. São desses períodos que eu vou falar com vocês. Então, primeiro vamos entender o que é essa pré-história. Essa pré-história foi um período da história que foi marcada desde os primeiros homens até a descoberta da escrita. Existe uma crítica muito grande com relação a essa questão aí desse nome pré-histórico, porque esse pré, que esse sufixo pré, quer dizer antes da história. E a gente sabe que desde que tem homem, tem história. Por isso, então, a crítica a esse nome aí pré-história. Os primeiros homens, eles vieram da África. Eles vieram da África e chegaram até aqui na América, de acordo com a história recente, através de três teorias, que a gente vai falar delas posteriormente, quando a gente for estudar o homem americano, o homem primitivo americano e o homem primitivo brasileiro, que é a teoria dele sair da África e passar pelo Estreito de Bering. A outra teoria que ele saiu da Oceania, atravessou o mar e chegou na América do Sul, e a teoria da migração de um lugar para o outro. Mas a gente vai aprofundar nisso depois. Por enquanto, o que é importante é que vocês saibam que os primeiros homens vieram da África. Por isso a África é tão importante. Então vamos falar um pouquinho do primeiro período, o Paleolítico. Aqui eu coloquei 6 características que marcam o período Paleolítico. Então é muito simples. Por quê? São as coisas que eles faziam e como eles viviam. E então não é difícil da gente imaginar. Por exemplo, eles eram nômades. Por que eles eram nômades? Porque eles não tinham moradia fixa. Por que não tinham moradia fixa? Porque eles tinham que caçar e coletar alimentos para sobreviver. Esses homens, eles só tinham acesso a coisas da natureza. Então, o que era a ferramenta dele? Pedras, ossos, pedaços de madeira. Por isso, o período, inclusive, é chamado de pedra lascada. Do jeito que ele encontrava a pedra na natureza, ele usava a pedra como ferramenta. A gente tem esses homens que viviam nesse período, geralmente eles viviam em bandos, alguns menores, outros um pouco maiores. E quando a gente fala do que esse homem produzia como cultura, que também está ligado um pouco à questão de crença, de magia, a gente fala das pinturas rupestres. Esses homens do período paleolítico, eles deixaram uma marca para a gente. Vocês sabem que nessa época não tinha escrita, então as pinturas rupestres, que eram pinturas feitas nas paredes das cavernas, acabaram se tornando uma importante fonte histórica desse período. E a grande descoberta do período foi o fogo. Gente, o fogo, ele modificou a vida desse homem do período paleolítico. Com fogo, ele conseguiu coisas que ele não imaginava, como se alimentar melhor, se aquecer, iluminar, fazer com que os animais fugissem dele. Então, o fogo é a grande descoberta do período paleolítico. E esse homem do período paleolítico, aqui representado nessa imagem, é esse homem que vivia assim, ó, a casa dele é a caverna.
Aqui ele fazendo a pintura rupestre. Eles estão aqui tentando matar esse animal para poder se alimentar. Então, essa era a vida dele. Está próximo de um rio para ele conseguir água. Então, isso aqui representa um pouco como é que era a vida desse homem do período paleolítico. Aqui, olha, ele usando a pedra como ferramenta, aqui ele tentando fazer fogo. Então, essa imagem mostra bem para gente como é que era esse homem e como é que vivia esse homem do período paleolítico. Esse homem do período paleolítico, ele acabou ficando muito tempo juntos e começou a observar a natureza. E uma das coisas que ele conseguiu observar é que as plantinhas, elas nasciam do solo, cresciam e davam frutos, que eram os frutos que eles se alimentavam. Então, a partir daí tem início o período que a gente chama de período neolítico ou pedra polida. Essa é a grande descoberta do homem. A gente pode falar que depois da Revolução Neolítica, nunca mais esse homem foi o mesmo. E o que foi a Revolução Neolítica? Nada mais, nada menos que a descoberta da agricultura e pecuária. Quando ele descobre a agricultura e pecuária, a vida dele vai mudar por completo. Olhem só, lá no período paleolítico, ele era nômade. Agora, se ele tem animal para poder cuidar, se ele tem a agricultura, a terra para poder cuidar, a planta para ele poder cuidar, como é que ele vai ser nômade? Então, por conta da agricultura e pecuária, a gente vai ver que esse homem do período neolítico, ele vai se tornar sedentário. E a partir daí, dele se tornar sedentário, o que muda na vida desse homem? Por exemplo, ele começa a ter ferramentas mais elaboradas. Por quê? Ele tem que produzir na terra, ele tem que domesticar animais. Então, por exemplo, ele agora vai produzir a foice, a enxada, o moinho, entre outras coisas. Esse homem, agora vivendo de forma sedentária e produzindo o seu alimento, ele vai começar a se alimentar melhor, ele vai começar a correr menos risco, então ele vai demorar mais para poder morrer. Se continua nascendo homens e ele demora mais para morrer, então a gente tem o aumento da população. Então eu falei aqui que esse homem começa a ficar sedentário, então ele sente necessidade de quê? De criar a sua casa. Então ele começa a construir casas, começam a formar as primeiras vilas ou aldeias neolíticas, que eram como se fossem pequenas cidades. Então esse homem sentiu também necessidade de ter alguém para poder liderá-lo, porque quem que ia mandar? Quem que ia determinar quem ia fazer o que podia, o que não podia? Então, olha para vocês verem, esse homem descobriu a agricultura e pecuária, a partir daí, olha como que a vida dele está mudando. Olha as grandes descobertas dele a partir daí. Ele passa a produzir a cerâmica, o tear, a roda. Isso tudo acontece no período neolítico. Por exemplo, onde que ele vai guardar o alimento? Então ele começa a produzir os vasos. Ele começa a sentir necessidade de se proteger, principalmente do frio. Ele começa a produzir as roupas. Ele começa a ter que deslocar de um lugar para o outro, deslocar o alimento de um lugar para o outro. A roda vai ser extremamente importante. E assim como no período paleolítico, no período neolítico, esse homem também vai pintar nas paredes as cavernas, porque as cavernas vão continuar existindo. Então aqui também a gente tem as pinturas rupestres, só que elas vão estar um pouquinho diferentes, porque ele vai representar o modo de vida dele agora. Então ele agora não corre atrás de um animal, ele agora ele consegue domesticar mais de um animal.
Esse homem começa a ter algumas crenças. Ele percebe que a natureza é extremamente importante na vida dele. Então ele começa a querer fazer alguma homenagem à natureza, a prestar homenagem a essa natureza para ela continuar oferecendo tudo que ele precisa para a sobrevivência dele. Então ele vai começar a construir megalíticos. Megalíticos, gente, são, na verdade, são grandes blocos de pedra, bem grandes. Mega quer dizer grande, líticos quer dizer pedra, né? Então são grandes blocos de pedra que ele vai usar posicionadas de forma geralmente viradas para o sol, como se fosse uma homenagem à natureza que está dando para ele muitos alimentos, está dando para ele uma forma de vida nova. Apesar desse homem agora estar praticando a agricultura, a pecuária, tem algumas coisas do período paleolítico que ele continua preservando. Por exemplo, a propriedade continua sendo coletiva, ou seja, tudo é de todo mundo. E o trabalho, ele é comunitário, então todo mundo trabalha e todo mundo ajuda. Sendo que aqui no período neolítico, as tarefas começam a ser divididas por sexo. Então a gente fala que tanto no período neolítico quanto no período paleolítico, a gente tem a igualdade social. Aqui é uma aldeia. Ó, aqui tem uma casa, aqui tem outra casa. Olha, eles fazendo cestos, eles usando já o alimento, produzindo outras ferramentas para a agricultura de pedra. Eles cuidando dos animais, estão domesticando animal, a prática da pecuária, aqui a prática da agricultura, aqui também a prática da agricultura. Vocês estão vendo que mulheres estão fazendo uma atividade e homens outras. Olha aqui o detalhe, sempre eles procuravam se estabelecer próximo de um rio, próximo de um lugar que tivesse água, né? Aqui a gente está vendo que tem alimentos dentro da casa. Isso aqui, ó, é uma aldeia neolítica, né? Então aqui eles sobrevivem. Altear aqui para poder produzir mais alimentos, né? Então isso aqui é uma aldeia neolítica que tem como principal característica, gente, isso que a gente está vendo aqui: domesticação de animal, aqui também, e a prática da agricultura, que a gente está vendo aqui, Sem falar das outras atividades, o tear, a produção de armas, aqui, ó o fogo ajudando aqui, produção de cesto, né? Aqui, ó, ele está usando um moinho para poder moer o trigo. Então, isso aqui é uma aldeia neolítica. Esse homem da aldeia neolítica, ele vai continuar se desenvolvendo e vai descobrir que o metal vai ser extremamente importante para a vida dele. Só que essa parte aí do metal, que é a idade dos metais, a gente vai ver numa próxima aula, não é na aula de hoje, tá? Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui as atividades que eu quero que vocês façam. Enquanto vocês fazem essa atividade, eu vou estar aqui junto com vocês no chat, para poder tirar dúvida, para poder responder perguntas e ajudar e auxiliar vocês, tá? Dentre essas atividades, vocês estão vendo que tem uma que é assistir um vídeo. Esse vídeo aqui, que é até um desenho, ele vai recontar para vocês essa história que eu contei do período paleolítico e neolítico. Então, eu estou aguardando vocês no chat, tá ok? E detalhe, sexto ano, eu vou postar essa semana, na sexta-feira, as respostas dos exercícios que eu dei até hoje. Vocês vão conferir e na semana que vem a gente vai fazer a correção das dúvidas, combinado? Então, agora vocês vão pegar a atividade de vocês e vão fazer, e eu fico aqui aguardando para tirar dúvida, tá ok?